Não, é esse daqui, ó. Material de estudo simulação. Playlist das aulas gravadas você vai para o YouTube. Esse daqui, material de rinoceros, material de modelagem. Eu uso na disciplina de introdução à modelagem paramétrica quando eu dou, mas eu deixei aí, se alguém quiser dar uma olhada. E esse aqui, o material de estudo do curso é esse link de cá. Vamos nessa. Vou abrir aqui. Aqui é essa parte de cá, ó. Nesse link de cá. No último dessa material de estudo, está aqui o último link. Esse de cá. Nova atividade AV1? Não. Esse daqui é o último. É o último link aqui. Em material de estudo, ó. Bom, ele vai, ele inicia, acho que aqui. Eu estou aqui em atividades, ó. Aqui tem o mural. Aqui tem atividades. Aí aqui você tem esse link para cá. Certo? Aqui ele está aqui. Aqui embaixo, a primeira. Bom, análises climáticas. Aí gráfico de temperatura e rosa dos ventos, gráfico por hora do ano, rosa dos ventos. É aqui, ó, análise de horas de ensolejamento. E eu tenho aqui arquivo 3DM, é esse que eu vou baixar, tá? É arquivo básico para análise de radiação. Não, não é um de radiação, não. É análise, horas de ensolejamento. É aqui em cima. A gente está nesse de cá, ó. Em atividades. Análise de horas de ensolejamento. Isso. O arquivo está aqui. Ah, o PDF está aqui. Tá aqui. A gente abre ele, né? Abre ele, baixa ele e abre. Tranquilo? Ah, tá vendo. Nesse link aqui você vai aqui embaixo procurar. Você usa o Blender? Uso. Vale a pena? O Blender é aberto, né? É aberto, Eu né? confundo o Rhinoceros com o Blender. O Blender é aberto, eu gosto do programa. Para trabalhar com projeto, tem algumas coisas que são complicadas, a gente precisa desenvolver o seu projeto todo lá. É um projeto muito grande, eu não trabalharia nele. Projetos pequenos dá para fazer. Ele tem uma extensão que chama Bonsai Bean, que é uma extensão de Bean para ele. E dá para fazer várias coisas com Bonsai Bean. Dá para extrair quantitativo, dá para fazer cronograma, dá para fazer essas coisas. Essa parte eu gosto bastante de usar e até ensino como é que você usa ele para fazer. Claro, você tem que modelar no um programa qualquer, você tem que saber exportar para IFC, saber configurar a exportação para IFC do seu software, e aí você tem as informações ali, dá para fazer um bocado de coisa. O, o Bonsai Bean ele é baseado numa biblioteca, de Bean mesmo, para ler IFC, que chama IFC OpenShell. Tem Python e tem para C Sharp. E você consegue fazer muita coisa também nessa biblioteca, com script e tal. Você que está programando aí com o chat GPT, está no Vibecode. Dá para fazer um bocado de coisa com ele no Vibecode. E teve de Blender, teve um trabalho, a gente vai publicar agora, mandou agora para a revista, de um aluno que eu ajudei a orientar. Fez um sistema, o cliente dele era o IFAM, e ele fez um sistema que você. Ele estava no escritório dele estava trabalhando com o projeto de restauro, e aí deram um sistema para você ter um servidor online que você pudesse acessar os imóveis históricos, fazer o IFAM podia pedir um cadastro, botar lá, você chegava, baixava. O foco dele, aí tinha todo esse sistema geral, e ele focou na parte de registro de danos. De você, como é que você vai fazer registro de danos. Danos superficiais, foi o tema do trabalho dele lá, e como é que você faria, como é que aquilo viraria um arquivo IFC, como é que você baixaria, teria aquela condição de você ter datas, você avaliar um dano hoje e avaliar o mesmo tipo de dano daqui a 2 anos,
saber se aumentou e tal, fazer as comparações. E ele usou o cliente rodava dentro do Blender. Então você acessava online pelo Blender e aí você tinha todas as ferramentas de visualização, de FC, do Blender com o Bonsai, e você baixava e subia arquivos para esse servidor. Foi um trabalho bem legal. A gente está escrevendo um artigo, está terminando. Terminou, na verdade, tá na mão da revista. Aí a gente vai publicar. Eu, Nathalie, orientamos ele. O nome do aluno é Luan. Luan Santana, mas não o famoso. Mas é o nome dele. Tá aqui. Bom, vou baixar esse negócio e a gente vai trabalhar com essa ideia daqui, tá? Ele é bem parecido com o nosso último arquivo. A gente pode abrir o arquivo da aula passada ou pode fazer de novo, né, essas coisas. Mas aqui, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter esse daqui é o percurso do Sol. Aqui eu tenho um arquivo EPW. Eu tenho o percurso do Sol aqui. Ele está com a parte das horas do ano marcada. E aqui eu tenho um arquivo que vai fazer o cálculo da incidência solar. Não necessariamente de uma hora do dia e tal, mas tentar tratar ele acumulado durante um certo período, né, do ano, tá? Quem quiser pegar o arquivo da aula passada, ele termina aqui, tá? Aqui tem umas coisas extras, isso aqui eu acabei não usando, mas tem umas coisas extras aqui. Aqui, até aqui, o nosso arquivo da aula passada é isso daqui. Esse outro elemento aqui é uma indicação de norte, é um esquema para indicar o norte, para pegar o norte a partir de uma linha. Esse daqui de cima eu mostro para vocês. Eu posso mostrar também agora. Esse aqui está pronto, a gente só baixa ele e usa, tá? E essa parte daqui, efetivamente, é a novidade dessa aula de cá, certo? Baixei o arquivo já, e o arquivo eu vou abrir esse arquivo no Rhinoceros. Vou chegar aqui e vou procurar onde é que ele foi baixado. Acho que foi na área de trabalho que eu deixei ele. É esse de cá, né? Abriu da aula passada, né? Eu fecho a aula passada e abro esse ou eu vou abrir os dois? Não, para quem quiser usar o arquivo da aula passada, de qualquer forma, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que abrir o meu arquivo no Rhinoceros, abrir o Grasshopper e procurar o meu arquivo da aula passada de percurso do Sol, tá? Ele estaria aqui. E essas análises são no lote, elas vão ser em uma cidade só, não faz mais sentido fazer em duas cidades. E minha ideia didática de duas cidades é você entender como ler os gráficos. Percurso do Sol. Porque a gente vai usar esse aqui está de percurso do Sol para duas cidades, né? Está aqui uma e a outra. Eu vou deixar uma cidade só, mas eu posso começar daqui. Tudo bem, pessoal, a gente começar daqui? Pessoal que está em casa, querem que eu mostre a partir... Isso daqui agora eu não vou precisar mais. Uma série de coisas eu não vou precisar mais, porque como eu vou estar com uma cidade só, eu não vou precisar ficar calculando mínimo e máximo. Professor, a gente vai começar com o arquivo da semana passada, né? Da última aula. A gente pode começar com o arquivo da última aula. Se todo mundo tiver acesso, tiver tudo bem para isso, a gente começa. Foi esse arquivo aqui que eu terminei. Senão, a gente pode começar daqui também. Que não é muita coisa. E a gente apaga o QDC. Esse aqui, todo mundo quer vir nesse de cá. Ó, eu vou usar uma cidade só, certo? A gente vai pagar metade. Uhum. Na verdade, isso daqui eu não vou precisar. Essas coisas aqui, ó, nada disso aqui eu vou precisar. Eu vou deixar só o esquema de cores aqui, que eu vou mexer nesse daqui, ó. Isso aqui eu não vou precisar, porque eu vou estar trabalhando com uma cidade só. Esse daqui eu não vou precisar, tá? Sim, perfeito.
comentário aqui para a gente salvar com outro nome de com outra aula, né? Esse daqui como ensolejamento, uma análise, uma coisa assim, tá? Esse arquivo que a gente baixou lá no site, Esse arquivo, ele é do Rhinoceros. O que ele vai me dar não tem gravura. não tem grasoca. Os arquivos do Rhinoceros não tem grasoca. Você tem que mexer nas coisas assim. Ele é só isso Se quiser daqui. mexer com esse, no Grasshopper, eu apago tudo e deixo só até Começar. até o LB import. É verdade. Esse daqui, ó, a gente vai usar. Quem quiser estar só com EPW import, que aí os arquivos das aulas anteriores também serviriam. O que é que eu vou ter? O que é que eu cheguei aqui? Basicamente, eu tenho aqui eu tenho o meu EPW import, ele está até aqui, tá? Ele está vindo, né? Ele está aqui. E esse aqui é o geral que a gente começou todas as aulas, certo? Eu tenho aqui meu arquivo do SunPath, que é esse daqui. Eu posso fazer ele também, mostrar como monta, se alguém achar necessário. Tá, então, eu começo daqui, deixo esse daqui, para não precisar ir no mapa, pegar as coisas e tal, né? Exclui só outra cidade, agora não tem mais Esse vai ser o nosso de ensolejamento, do sol batendo, né, no terreno. De responder, eu já vi isso no seu computador. Eu nunca tinha visto, não, mas eu já vi aí acontecendo. Então, eu vou começar daqui. Quem chegou naquela outra configuração da aula pode aguardar, né? E aqui, revisando um pouco, eu peguei aqui o SunPath, que é esse elemento de cá, e aqui basicamente o que eu preciso é da localização, tá? Com a localização eu já estou com o meu elemento do Sol aqui. FB, só LB. LB SunPath é o nome dele. Ele está aqui em Visualize Data e está aqui como SunPath. Ok. Vale a pena. O que mais a gente teria da outra aula, né? Bom, o que mais que eu vou querer fazer aqui? Minha análise está interferindo um pouco aqui no terreno, ó. O raio dela, o raio desse elemento aqui e até a altura, ó, esse prédio aqui está meio que batendo nesse domo de cá. E aí eu vou colocar uma escala aqui, ó. Uma escala. Aqui tem essa entrada scale, ó, aqui do lado, e aqui eu preciso de um valor com casas decimais, um valor float. Eu vou fazer pelo atalho, vou clicar aqui duas vezes, botar aqui de meio, botar 1 aqui daqui e vou botar até 5. E vou botar. Não, barra é para fazer o slider. Aqui eu clico duas vezes, eu escrevo o valor. Eu vou dizendo aqui, está começando com 0,5, botar 50 aqui para ele dar duas casas decimais. Aqui eu botei 1 e aqui eu botei 5. O que é que ele vai fazer aqui para mim quando eu der Enter? Bom, agora vou ter que fazer de novo, mas como eu botei números, eu estou usando esse sinal de menor para separar. Qual é a lógica aqui? Eu vou ter um slider que começa com esse valor de mínimo, que termina nesse valor de máximo, e ele já vai sair do atalho configurado para o valor que está no meio. Tá? Ele vai sair com 1 e vai terminar em 5. Ele vai ter duas casas decimais, porque o meu primeiro valor está 0,50, e ele vai usar o número desses três que tiver maior número de casas decimais. É para ajustar na scale. 0,50 menor que 1. Máximo de 5 eu acho que é razoável.
E aqui eu coloco, ó, ele no scale. Aqui não muda nada, porque ele está como 1. Agora, se eu for aumentando aqui, eu consigo gerar uma figura mais interessante para análise desse terreno. Tá? A gente não vai mais usar a legenda de parâmetro Vai, vai, só que pediram para eu fazer tudo do zero. Eu vou usar a legenda de parâmetro para colorir. Mas vai, né? A gente vai ficar com um esquema daqui. Ok. Legenda de parâmetros sempre vale a pena. A legenda de parâmetro está aqui, ó. LB Legend Parameters, ela fica em extra, nessa barra de extra, e o ícone que tem um P aqui no meio de parâmetros. Então eu vou chegar nele aqui. Vou botar e vou conectar ele com a legenda de parâmetros daqui. Vou deixar ele... eu não vou precisar de mínimo e máximo. O que eu vou querer aqui é mexer nas cores. Tá? Em algum momento eu vou querer mexer nas cores desse elemento, então eu já posso pegar Você achou esse na legenda? legenda de parâmetros, eu achei aqui. Ladybug, aí está em extras, o negócio está escrito extras, e aqui está ele, ó. Nesse parâmetro de legenda. E eu vou querer, ó, usar os ROIs também, que são as horas do ano, a gente vai ajeitando ele do jeito que estava, né? Os ROIs é poder selecionar quais são as horas do ano que eu estou usando. E ele vai ficar em Analyze Data. Aqui ele vai estar em LB Calculate Analysis Period. É esse daqui. Período de análise, esse daqui, ó. Ele vai estar em Analyze Data, esse daqui, e Analysis Period. Aqui, Analyze Data e Analyze Period, tá? E ele tem uma das saídas que é ROIS, que é Hours of Year. E aqui ele vai estar... A diferença que a gente vê logo é que ele põe umas bolinhas aqui, uns pontinhos, no nosso diagrama. Meu, se eu não tiver nada... Eu fiz isso na aula passada. É só esse mesmo. Análise period, e eu liguei a saída aqui que está ROIS com a entrada aqui que está ROIS. E aí ele vai botar isso daqui. Essas bolinhas, quando a gente põe aqui um dado, né? Vou fazer isso aqui, vou desfazer, mas ele cria um gráfico desse dado marcando a hora dentro do percurso solar. É um gráfico interessante, mas a gente não vai usar ele aqui. Bom, vou olhar o meu arquivo aqui, o que é que eu tenho, ó. Eu vou aqui do lado, se essa barrinha, esses controles aqui do Grasshopper, às vezes eu fecho essas abas aqui do lado, quando eu estou aqui do lado eu abro. Aqui eu tenho alguns layers, tá? Aqui é assim. E um deles, alguns estão desligados, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um negócio chamado contexto, que são essas duas edificações. Eu tenho um negócio chamado análise, que é o terreno. E eu quero descobrir, quero ver em algum período do ano como é que o sol está batendo naquele terreno, onde é que vai ter sombra, etc. A sombra vai ser causada pelo contexto, pela interação do sol. O raio do sol vai bater nos elementos do contexto e vai sombrear ou impedir a batida de sol em algum momento nesse terreno. Diga. O meu ser, eu vou conseguir abrir o exemplo e abrir a aula 2 e a aula 4, né? Sim. E a aula 4 não está indo para uma série, apenas um exemplo. Tá, provavelmente é porque você está com 2 dinossauros abertos. Eu vou dar uma olhada aí. E quando a gente clica 2 vezes numa coisa para abrir, isso aqui pode acontecer. Se eu cliquei 2 vezes para abrir,
um arquivo do Rhinoceros, mesmo que eu tenha um Rhinoceros aberto, ele vai abrir outro. E a mesma coisa do Grasshopper. Então, geralmente eu vou por aqui, ó, vou em Open para abrir ele aqui no mesmo programa. Eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver como é que tá aí. Abre aqui o Grasshopper. Ok. Eu tenho esses. Professor, Opa, quem falou aí? rapaz, eu abri o exemplo da aula passada do estudo solar e o Rhinoceros, né, tá vazio, mas o código do Grasshopper tá lá. Tá, eu tenho que dar uma olhada aí, só você compartilhando para a gente entender o que está acontecendo. Então eu tenho que trazer o computador, professor, rapidinho. Tá, porque assim, ó, o que acontece? O que eu aconselho? Você abre o Rhinoceros, vai aqui e abre o programa, tá? Abre o arquivo que a gente baixou. Depois a gente vai no Grasshopper, dentro desse mesmo Rhinoceros, vai aqui no Grasshopper e clica aqui para abrir o arquivo do Grasshopper. E aí as coisas devem cair no mesmo lugar, a não ser que esteja dando algum erro, tal, tem alguma coisa dando um erro na tela do Grasshopper. Aí eu terei que dar uma olhada para ver o que é que está acontecendo exatamente. Se você se organizar aí e falar comigo, a gente segue a partir daí, ok? Bom, coloquei esse período de análise, mas não limitei nada. Eu sei que ele está passando o ano inteiro aqui, tá? Coloquei só uma escala e marquei aqui o que eu achei que devia mesmo visualmente, onde é que ficaria bom. E aqui, vamos observar mais uma coisa. Ó. Agora a gente está com terreno, não é um terreno real, mas nesse arquivo aqui ele tem uma linha de norte, tá? Uma linha que está apontando para o norte. E eu vou querer usar essa linha para orientar. Ó, meu norte está para cá, quando ele deveria estar rotacionado para cá através de uma linha, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. O que é que ele aceita aqui como norte, tá? Pois não, claro. Tem a lei, mas É, Porque eu não conseguia ver esse negócio de ler aí, não sei. é aqui do lado, ó. Isso aqui de Leia. Vamos lá. Epa. Aqui eu tenho Leia. Sim, você clicou nessa barra lateral. Nessa barra lateral e eu vou nessa tortinha daqui que tem os layers. Tem esses layers auxiliares aqui, ó. E os layers eles estão apagados. A gente tem que Já peguei L norte. a gente tem que ligar a lampadinha dos layers aqui para eles aparecerem. agora só tem. A lâmpada só tem ou desligada ou meia desligada. Tá. Vamos lá. Ó, o Rhinoceros ele trabalha com layers aninhados, né? Eu posso ter um layer dentro do outro. Eu posso criar uma estrutura de layers como se fosse uma estrutura de pastas, tá? Esse daqui, ó, se eu desligo o meu layer que está aqui em cima, ele desliga os outros dois de baixo automaticamente. Isso permite você ter uma organização de layers bacana, né? E eu tenho esse elemento de cá. Ok. Ele não está apresentando sombra ainda. Não, a gente não fez nada de sombra. Se eu quiser mudar o norte, o que é que eu vou fazer? Eu posso ir para uma vista superior e calcular o ângulo que ele vai formar com o norte, tá? Eu vou aqui para a minha vista superior para garantir. Posso desenhar uma linha aqui, ó. Eu tenho o comando de line aqui, polyline, line.
Se eu for aqui em curvas, ó, Curve Tools, eu vou ter aqui também, aqui, ó, desenhar uma linha e calcular esse ângulo, tá? Vai ser bem parecido com o AutoCAD, tá? Você tem os snaps aqui do lado, ó. Tem aqui, ele está com endpoint aqui ligado. Os snaps vão ficar aqui na versão 8. A partir da versão 8 eles estão nessa posição aqui. Aqui eu posso clicar nessa linha com o meu snap ligado. Cheguei aqui. E para eu desenhar uma linha, uma linha reta, eu vou ligar o ortho, que é igual ao AutoCAD, ó. Aperto o F8 aqui, eu estou restrito. Clico aqui, eu tenho esse elemento e posso calcular esse ângulo, tá? Para calcular o ângulo, eu posso vir aqui em cima, ó, em Analyze, e eu tenho aqui ângulo, Start of First Line, daqui para cá, Start of Second Line, daqui para cá, oi? Aqui, ó, ângulo, ó. E aí ele vai pedir, ele pode dar por linhas, tá? Eu posso clicar aqui to Objects, ó, também, que eu vou aqui, clico nesse objeto, clico nesse, e ele vai me dar um 47.06. Eu posso colocar esse valor ali, tá? Direto. Eu posso também, sendo que... Oi? Certo, não, vamos devagar. Tá, o que é que eu fiz aqui? Eu quero saber onde você clicou. Não, isso é que eu quero saber onde você clicou para pegar o ângulo. Para pegar o ângulo, tá? Vamos lá. Devagarzinho. Com esse bicho daqui, ó. Tá aqui, Analyze, Angle. Professor, essa aqui eu não estou enxergando. Peraí. Essa daqui? Eu não estou enxergando o desenho, mas não tem ela. Tem um arco, tem Tá, ó. Vou falar um pouquinho, ó. O rinoceros, ele tem essa barra aqui do lado, ela muda de acordo com a vista com o objeto que você tá, ó. Nem sempre muda. Quando eu estou aqui em Curve Tools, ele vai aparecer ferramentas de curva, né? Considerando retas também como curvas, como diria nosso professor de matemática, né? Que toda reta é uma curva, né? Nem toda curva é uma reta. Tem um negócio desse aí, na matemática. E aqui, Aí eu seleciono as duas retas. se você for no Analyze aqui, você tem uma opção aqui, ó. Ele está me pedindo, eu vou clicar nos dois pontos das linhas, tá? Ou vou clicar em To Objects. To Objects vai resolver bem o meu problema aqui e ele vai me dar aqui 47.064, tá? E ele botou o ângulo onde? Ele escreve aqui, na linha de comando. 47.064. É igual ao AutoCAD nesse sentido, né? Ele é de comando, ó, para que se eu quiser escrever line aqui, ó, na linha de comando, ele me dá a escrita de linha. Se eu quiser escrever aqui Analyze Angle, ó, ele escreveu Angle aqui, ó. Agora em português eu não sei. Angle. Aqui, ó. Aqui eu chego, então é igual ao AutoCAD aqui. Aí, tá aqui essa história, tá? 47, quanto é que ele deu mesmo? F2 ele vai abrir a janelinha aqui, igual ao AutoCAD também, ó. 47.064, tá aqui. Vamos lá. Eu posso botar esse valor aqui do norte, ó. Vamos ler aqui o que ele está dizendo. O oeste 90 vai ser oeste e 270 vai ser leste. Se eu quiser botar aquele ângulo, ele vai achar valores negativos, tá? Então, meu norte está aqui, para cima, botar em verde, porque, né, é o eixo Y, em vermelho o eixo X, e minha linha de norte, ela está aqui no ângulo assim, tá? Em relação a esse elemento de cá, ela está 47,
0,064, tá? Só que como ela está no sentido horário, eu tenho que usar negativo, certo? Para ele. Sentido horário é negativo, anti-horário é positivo. Oi? Não. Enfim. Você estabelece como você quiser, mas na matemática é assim, né? Trigonometria está no sentido trigonométrico aqui, para vocês ficarem chateados comigo quando eu falo de matemática. Esse aqui é o sentido trigonométrico. O AutoCAD também é assim, por padrão, né? Então, quando ele é para cá, ele vai ficar negativo, para cá é positivo. Ó, se tiver dúvida, ó, vou desenhar uma linha aqui, vou pegar o comando Rotate, selecionei o objeto para cá, dei Enter. O centro da rotação ele está aqui. Angle of reference, 2 points. Botar aqui, melhor. Vou clicar aqui, ó, vai aparecer esse bichinho. Tem um ângulo aqui, ó. Ele está me dando o positivo nesse sentido de cá. Menos 47.064. Ele vai rotacionar para cá, tá? Então, é bom. Se der errado, a gente vai ver logo. Mas aqui, ó, 2 barras de divisão, menos 47.064. Tem uma caixinha aqui. E eu Professor, coloco... Opa! acho que lá no Rinoceros você digitou 46. É isso mesmo. Foi 4,6 lá. Aqui? Mas isso aqui era só para mostrar só o ângulo, né? demonstração, tá? Só respondendo aqui a pergunta. 47.064. E agora, ó, meu norte está alinhado com essa linha daqui de referência. E aí você já acertou o norte em relação ao terreno, como se aqui fosse o norte de projeto, né? Eu estou enxergando meu desenho aqui no projeto, mas a minha análise eu não vou querer rotacionar. Aquela linha auxiliar que vai pagar. Pode apagar, depois pode apagar esse bichinho aqui do Leia. Tem umas coisas que eu poderia falar sobre ela mais tarde, mas vamos ver se vai ter necessidade. Professor, Oi. o meu deu errado quando eu botei esse valor. Ele ficou vermelho. Aí eu só vendo. Você usou... Vê se tem algum outro caractere aqui. Já sei o que é. Foi a vírgula. Vírgula. Ao invés de... E às vezes ele dá um erro quando você... Nesse caso não, mas às vezes quando você dá um Enter, ele pode dar um erro. Daí depende da configuração do seu painel. Mas nesse caso não. Tá bom? E agora ele está alinhado ali com o que a gente quer, tá? Se quisesse fazer alguma análise de período em relação a esse terreno, ele já estaria ok para se fazer, tá? Assim, só uma coisa. Uhum. Legal, não sabe fazer isso aí. Beleza, super. Mas, na prática, todos os outros fazem. Todos os outros fazem. Eu não sei se fazem exatamente desse jeito. Ele projeta as sombras. Aqui eu quero fazer um acumulado de um período do tempo. Tem programa que faz, tem programa que não faz. O Revit faz. O acumulado, eu acho que faz. Até o AutoCAD faz. Se você modelar 3D no AutoCAD, ele botar. Sim, uma coisa são duas coisas. Uma coisa é você analisar as sombras em um determinado horário. Outra coisa é você analisar as sombras ao longo do dia, por exemplo. Ao longo de um dia, você vai ter regiões que vão ser mais ou menos iluminadas. Não é sobre relação a uma posição do Sol. Não, mas vamos analisar uma situação prática. Tendo prédio, projetando prédio. Qual é a Certo. preocupação com sombra? Piscina, principalmente, algumas áreas. E qual é a outra preocupação que eu tenho? Onde o sol vai bater de tarde, por exemplo. Sim. Aham. Então, eu posso ir mexendo no prédio. Certo. 8 horas da manhã, 10, meio-dia, 3 horas da tarde, e simula isso tudo. Posso mais do mesmo, né? pode. Você pode. Vou para dezembro, janeiro. Você pode. Se eu estou dentro de um negócio bom, a vantagem do Rhinoceros é que você consegue alterar parametricamente
volumes de forma muito rápida e muito intuitiva, né? Tem a questão também da programação paramétrica, não só da simulação. É, Eu posso criar um algoritmo que me diga, eu quero que a forma do meu edifício seja mais eficiente para atender parâmetros X com a insolação. e você pode sair mexendo parâmetros no seu E ele edifício. vai alterando tanto o tamanho... Rotacionar, exato. E você gerar essas análises tem que ter que ficar rotacionando o seu projeto, sem fazer essas coisas. Ele vai ter essas vantagens. A melhor solução. Né? A questão de melhor solução às vezes é meio é meio assim porque ele vai ser a melhor solução dentro desse contexto da iluminação. Mas um projeto ele é composto de vários contextos e você vai dar prioridade a um caminho ou outro. Enfim, né? Entrada de vento, e outros contextos que estão ali. Se é um projeto comercial, você vai pensar no retorno econômico daquilo ali, né? Por exemplo, é uma coisa. Se é um projeto, sei lá, de um governo, na população atendida, eventualmente, né? Então, vai ter contextos diferentes aqui. E a coisa nem todos os dados que a gente tem são determinísticos, que a gente quando vai trabalhar em projeto. Tem questões humanas, tem outras questões que você não vai... tem um terreno, que classe social está interessada em morar nesse lugar, quanto é que ela tem condição de pagar, e o que é que ela precisa para ir lá. Precisa de uma vaga na garagem, de 2 vagas, precisa ter um playground. Quem é meu, né? Tem coisas que não são só de um algoritmo. Agora, falando nisso, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês, onde é que eu vou achar isso. Eu vou achar ele aqui mais fácil, na minha aula de... Vamos lá. Aqui. Para a gente falar um pouco dessas questões. Vai entrar direto, vai. Isso está na aula daquela disciplina. Especificamente, representação digital da construção, eu tenho essa aula aqui salva. Então isso aqui. Essa é uma aula meio longa, mas eu vou pegar só o slide que eu quero daqui. Aqui na parte de BIM, aqui em algum lugar vai ter esse slide. A curva de McLean, vocês já viram isso daqui? Esse gráfico aqui? Sobre alterações de projeto, né? Esse gráfico, esse gráfico daqui, ele está falando de um negócio que se chama IPD. Bom, o gráfico de maneira geral, não sei se vocês já viram, mas para quem não viu, ele chama curva de McLean e ele tem uma relação de efeito, esforço e efeito ao longo do tempo. E o tempo ele divide por fase da construção, tá? E eu vou ter aqui até a operação do prédio. E ele vai estar esforço e efeito, tá? Quando a gente está nessa aqui eu tenho a habilidade, essa curva aqui seria a habilidade de impactar o custo ou qualquer outra propriedade de uma obra. E aqui é o custo de fazer mudanças, tá? Projeto é sobre desenhar de novo, né? Não é sobre desenhar uma coisa, é sobre desenhar de novo. Você desenha uma vez e você vai fazer perguntas, aquele desenho, aquele modelo, o desenho aqui também como modelo, não só como essa coisa. Você vai fazer perguntas àquele modelo, àquele desenho, se as coisas estão adequadas, se a planta está bem dividida, se aquilo está bem iluminado, se está bem ventilado, etc. Perguntas sobre custo, sobre essas coisas. E você vai fazer mudanças. Não é sobre construir o primeiro desenho, mas é sobre ter, dentro do prazo que você tem que fazer o projeto, ter uma solução um pouco mais pensada, um pouco mais definida sobre aquilo ali. E à medida que o tempo vai passando, que você vai avançando no projeto ou na construção, né? Ou chega no final da obra entregue, vai ficando mais caro fazer uma mudança e você vai ter um efeito menor naquela mudança. Você não vai demolir tudo para começar do zero, porque
você descobrir uma coisa melhor. Esse gráfico aqui, ele acontece num contexto de um negócio que eles chamam de IPD, que é Integrated Project Delivery, que a premissa desse tipo de filosofia associada ao BIM é que você vai ter, todo mundo vai estar discutindo desde a primeira fase, vai ter uma representante da arquitetura, um representante do consultor, um representante das instalações, se tiver um consultor de eficiência energética, ele vai estar ali, e você vai estar, desde o primeiro esboço do projeto, jogando análise em cima daquilo ali. Você não vai começar desenhando no ambiente. E esse ambiente paramétrico, ele acaba sendo bem propício para isso, tá? Eu posso fazer uma caixa e fazer uma análise sobre aquelas fachadas ali, tá? E aí você vai se aprofundando nas análises. E ele diz que se você empregar o método dele, ó, a sua relação de custo e efeito vai ficar sempre no ideal da curva. E no projeto tradicional, quando você está aqui, ó, no detalhamento da construção, você ainda está tendo muita mudança ali, porque está todo mundo conversando nesse momento. Chegaram as outras pessoas, começou o projeto arquitetônico, está lá a gente fazendo, né, nossas coisas, e aí depois chegam outros profissionais com outras visões, também importantes, igualmente importantes, para começar a mexer naquilo ali, pedir mudanças e tal. Se a gente deixa chegar nessa parte daqui para começar a conversar, você tem um pico. Se começa nesse Integrated Project Delivery, quem argumenta sobre esse elemento, você vai ter essa curva de carga. Essa curva é basicamente sobre isso daqui. É esse que é. Também aqueles estudos sobre projeto baseado em desempenho, não em conceito abstrato. Aham. A forma do projeto baseado Sim. a desempenho. Desempenho. Perfeito. O IPD vai ter essa coisa do projeto baseado no desempenho. Agora, esse desempenho ele vai ser moderado por várias, por pessoas de diferentes equipes, né, diferentes visões sobre o projeto. Vai ter o desempenho da estrutura. Eu vou ter uma estrutura que seja extremamente segura, gastando o mínimo. Eu vou ter uma ventilação ideal. Eu vou ter não sei o quê. E às vezes essas coisas conflitam, né, em um projeto. Você tem a exigência normativa também de leis, etc. Então essas coisas muitas vezes conflitam. Aí o IPD ele quer que você vá fazendo essas coisas pegue o que você quer baseado em desempenho, lembrando que desempenho não é tudo. Vai falar, pô, mas isso aqui, o desempenho é bom, mas para o usuário não é, né? No dia a dia, isso aqui não está legal. E tem essas coisas que não são baseadas em desempenho, que também vão entrar nessa ideia desse elemento aqui. Mas essa daqui é por isso que quem argumenta que faz isso no Rhinoceros é por isso daqui. Enfim, um exemplo que eu gosto de dar para meus alunos de graduação tem um canal no YouTube que chama Architect Network, que é um cara que trabalha no escritório de BIG, né? Que é um escritório que faz coisas muito grandes e é uma arquitetura que tem por objetivo a unicidade estética, né? É uma arquitetura que tem que não é muito dos meus alunos da pós e tal, que são muitas vezes no mercado não tão lidando de fazer uma arquitetura mais espetacular, né? Que seria esse. Procurar aqui uma coisa assim, Mas por que eu Zaha Hadid, essas coisas assim, né? Não é do dia a dia. Pois é preta por ter, né? A gente faz roupa pro dia a dia, tem gente que vai pro mercado de preta por ter, né? Tudo a roupa customizada e tal. Não, eu compro na Rina. Pro meu estilo de vida é uma coisa assim, né? Uma camisa de banda de rock, de vez em quando. Sim, São essas coisas aqui. O fluxo de trabalho que ele aponta lá é que eles começam modelando no Rhino e depois eles fazem o Revit eles usam para detalhamento, eles não usam para concepção de projeto, né? Pelo que eu vi no canal desse cara que trabalha lá e tal. Deve trabalhar mesmo, o canal está um tempão, ninguém disse que era mentira. Deve ter trabalhado, né? Deve ser verdade, ninguém foi lá dizer que é mentira, tirar o canal dele do ar. Então deve ser mesmo. Então esse daqui é um exemplo mesmo que ele mostra
como é que isso foi modelado no Rhino e como é que eles fizeram uma integração para ir. Esse é um pavilhão Serpentine, né, que é um parque em Londres, tem um museu e tem uma área em volta, e eles fazem essas coisas de. Eles chamam, geralmente inaugura no verão, e aí eles chamam um arquiteto famoso do mundo para fazer um pavilhão. É um negócio completamente despojado de necessidade de uso, né? É um pavilhão, é o mais genérico possível, e já passou um bocado. Depois eles desmontam aquele pavilhão e fazem outro. Já teve Niemeyer, já teve um bocado de gente aí trabalhando nisso aqui, sinceramente, do Star System, né? Geralmente não, acho que obrigatoriamente, né? Não vão me convidar para fazer isso. Mas, né, não vão me achar aqui para fazer o negócio. Aí tem essas coisas aqui e ele mostra o fluxo de trabalho deles assim, né? Aqui no mercado também é muito comum o pessoal usar o SketchUp como ferramenta de modelagem inicial e depois passar para um outro programa e tal, né? A ideia do Rhinoceros é essa. Quando ele fala, ele coloca o Rhinoceros em primeiro lugar como ferramenta de concepção, principalmente pelo aspecto paramétrico que você tem quando você usa com o Grasshopper, que ele te dá uma flexibilidade maior tal para fazer esses estudos, né? E, enfim, é isso que dá. Eu posso sair mexendo, mesmo que seja uma volumetria de uma caixa, eu posso sair mexendo nas proporções dessa caixa para ir aplicar as análises para diferentes variações da forma dessa caixa, muito mais rápido do que eu faria em qualquer outro programa para essa fase de projeto, tá? Então, a ideia, basicamente, desse tipo de... É importante entender onde é que isso se aplica, entender se isso está de acordo com o objetivo que você tem no seu projeto. Mas, assim, é um programa, bom, para quem está trabalhando com concepção, principalmente, é um programa relativamente barato, nada exatamente barato, com o dólar do jeito que está, principalmente. E dá para fazer muita coisa, dá para integrar com muita ferramenta, né? Para essas coisas seguirem mais adiante. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, eu poderia fazer uma análise de estrutura, testar com ferramentas internas, integrar, por exemplo, com Tecla Structures e ter outro tipo de análise, enfim, e outro tipo de retorno, né, do que esse software dá. Bom, mas, basicamente, a gente chegou nisso daqui. Isso aqui eu vou usar só para mudar as cores depois. Quem estava com o original tinha um bichinho de cor aqui também, né? Depois a gente coloca. Quando for mudar a cor, eu coloco ele aqui. Mas quem está com o negócio conectado aqui no Colors, deixa ele aí. A gente já está mais ou menos. Quem está com os dias do mês e do ano também pode deixar aqui para fazer. Quem não tiver, a gente vai seguindo para cá, tá? E aqui, ó, eu tenho a parte de análise de geometria. E eu tenho aqui um elemento esse primeiro, que é a análise mais básica de radiação, de iluminação que a gente tem aqui, tá? É esse daqui. Eu estou nessa aba 3, né? Eu peguei o meu Sampet, eu peguei aqui no Visualize, ó. Peguei o Sampet. Tá. LB Direct Sun Hours. É esse bichinho daqui. E aqui ele tá, LB Direct Sun Hours, aqui que eu peguei. E aqui a gente pega um componente novo, a gente vai olhar o que é obrigatório nele, né? O que é que eu preciso, o que é necessário, o mínimo que eu tenho que colocar aqui para fazer ele funcionar. Vocês lembram de qual é a regra do Ladybug? É o underline na frente, sem o underline atrás. Então, esse daqui eu posso marcar. Esse aqui eu vou precisar de alguma coisa. Eu vou precisar de uma geometria. O time step, ele tem os dois, não é necessário. Eu vou precisar de uma coisa chamada grid size. E esse aqui eu não vou precisar. Parâmetro de legenda. CPU count, vou precisar do run. Exatamente. Então, é isso daqui. Location. Esse daqui, na verdade, eu não vou precisar dele
Esse aqui eu não vou precisar dele aqui, né, do jeito que ele está. Mas, bom, primeira coisa, vetores, ó. É uma saída. Eu calculei aqui as horas de sol, ele calculou vetores aqui para mim, de direção da incidência de raios, e eu vou jogar meus vetores aqui nessa entrada, tá? Eu vou precisar de uma geometria, e a geometria aqui é o objeto que eu vou analisar, certo? O terreno, no caso aqui é o terreno, eu poderia estar analisando as horas, a radiação numa fachada, em uma edificação, em outra coisa. Mas aqui o que eu quero analisar é efetivamente o terreno, tá? Eu vou ter que pegar um componente de parâmetros, vou ter que ir na aba parâmetros aqui, e escolher algum componente que me permita selecionar geometria, tá? Ele é uma superfície plana, eu poderia usar o Surface para ele, mas eu vou usar aqui, ó, uma entrada que se chama Geometry, tá? Porque ele é mais genérico para isso. Geometry. Eu poderia usar algumas aqui. Eu poderia usar Surface para esse daqui. Eu poderia usar Brep, que é uma forma de representação. Eu vou usar Geometry, que ele é mais genérico. Ele está aqui em parâmetros, ó. Parâmetros, na primeira parte de geometria. E ele está aqui, Geometry, aqui embaixo, tá? A vantagem é porque, assim, quando eu estou aqui falando de Mesh, ou de... Por que eu uso ele, né? Ou Brep, Mesh é uma maneira do computador representar geometria 3D. No SketchUp, por exemplo, você vai trabalhar com Mesh. Brep é outra maneira de representar geometria 3D, tá? E aqui, no Rhinoceros, a maioria das coisas que eu vou desenhar vai ser um negócio que chama Brep, que é Boundary Representation. Mas se eu estivesse importando um terreno de outro software, talvez ele viesse como malha, talvez ele viesse como Brep, dependendo do software, dependendo como ele foi modelado. No ArchiCAD e no Revit, a modelagem de terreno vai vir como malha. E a modelagem dos sólidos vai vir como Brep, os elementos construtivos. Do forma? Mas aí quando baixa o tudinho, a pantufa acabou. É um caminho legal. Eu acho que ele vai vir como malha, vindo do form. Então aqui, quando eu ponho geometria, ele está dizendo que eu vou selecionar qualquer tipo de geometria que você coloque, qualquer forma de representação. E eu acho legal para usar nesse exemplo daqui, esse bichinho de cá, conecto ele com o Geometry, ó, aqui, de volta, ó, Geometry está aqui, conecto esse bichinho aqui, o mesmo processo, ó, botão direito, dá um clique, Set One Geometry, clico aqui no terreno, tá aqui, ele pegou, ele está com a sombrinha verde aqui em volta, ó. Quando eu seleciono ele aqui, ele me dá uma sombrinha verde. Oi? É esse roxinho aqui, o terreno. Tá? De novo? Professor. Opa. Professor. Rapaz, eu não ia perguntar agora não, mas... Pergunte. Onde é que você pegou esse terreno aí, professor? Eu procurei aqui no Class e não achei lugar nenhum. O terreno tá... É bom você perguntar, porque senão você não vai acompanhar mais nada. Aqui, ó. Eu peguei o terreno aqui nessa página, ó, esse arquivo 3DM daqui. Foi aqui que eu peguei ele. Isso daqui, ele tá nesse material aqui, ó, material de simulação, tá? Aí eu clico aqui nesse material de simulação, aí eu rolo para baixo até achar análise de ensolejamento, radiação, análise de ensolejamento, incidência solar, tá? E ele tá aqui, ó, análise de hora de ensolejamento, tá? E eu vou pegar nele aqui. Achei já, valeu. Clico aqui e aqui eu tenho um arquivo 3DM e um arquivo final do Ladybug, embora eu ache que ele está numa versão anterior do Ladybug, mas ele roda, é esquisito, mas roda. Tem um jeito de atualizar, etc. Mas ele roda.
Então aqui eu peguei isso daqui. Não, é só no. Eu já fiz a ligação dele, mas eu não entendi como é que você fez a relação Desse com esse objeto de cá. geométrico com o terreno. Tá, é isso aqui, ó. Vou dar um clear values, ó. Ele tá assim laranja, né? Tá. Porque ele não tá lendo informação nenhuma. Se eu for aqui, floating parameter geometry failed to collect data, ele não pegou dado nenhum. Eu vou aqui no centro desse bichinho, ó, nesse hexágono aqui, clico com o botão direito, eu tenho a opção aqui Set One Geometry, tá? Eu clico nela aqui e clico na geometria que eu quero selecionar. Quando eu... Pode ser um 3D ou implanta. Você selecionou o terreno? Cliquei no terreno, foi. Ele está dando só uma sombreada verde, assim, bem leve, nesse objeto daqui. Poderia mostrar alguma outra coisa aqui, mas não quero mostrar. O jeito é ter certeza, né, se ele está selecionado. Mas eu quero que ele mostre outro erro. Não tem não, aqui não rodou ainda. Tá, eu vou ter que ajustar um grid size, tá? E aqui é a história. O grid size é o seguinte. O que é que ele vai fazer finalmente aqui no meu negócio? Ele vai dividir meu terreno, ele vai quadricular esse terreno, tá? E ele vai calcular o ensolejamento em cada ponto aqui dessa malha. Quanto menor for meu grid size, mais preciso ele vai estar funcionando. Quanto maior, ele vai ser mais genérico. Quanto menor, mais tempo vai demorar essa simulação. Quanto maior ele for, mais rápido vai rolar. Eu aconselho a gente começar com um número alto e eventualmente ir baixando para ver a necessidade disso daqui. Eu vou medir o meu terreno, antes de mais nada. Eu vou ter aqui Analyze. Eu tenho uns atalhos aqui do AutoCAD que eu uso, né? No meu. Eu digito DI, eu pego Distance, mas porque eu já configurei esses atalhos. Então, ele vai ter aqui Distance, ó. Analyze, no mesmo lugar que a gente pegou o ângulo, tem o Distance. E eu vou medir aqui para ver aqui o que ele está fazendo. Ele está com 180 metros, tá? É um quadrado, mais ou menos 180 metros. Eu acho que de metro em metro, ele vai... Para começar, eu acho que está bom. Pode botar, quem tiver desconfiado do próprio computador, pode botar aí de 5 em 5. 5 em 5. Vamos começar de 5 em 5. Então, eu vou fazer um slider. Mas se for de metro por metro, vai ser quanto? Vão ser 1.000 pontos. 200, quase 2.000 pontos, quase 4.000 pontos, né? Vamos fazer de 5 em 5 para ver se roda, né? Então, vou fazer um slider aqui. Eu vou começar ele de ponto 1. Ponto 1 dá para quebrar, dá para travar o computador legal. Vou botar 1. Ponto meio, tá? Vamos começar de meio metro. Professor, são 195.000 metros. Eu vou botar aqui 5. É isso. Não são 195 metros, 195.000. Não, é 195 metros. É porque, deixa eu ver aqui. Não pode ser 195.000 metros. 195 metros. Quase mandou 1.000. Ponto, aqui, esse ponto aqui, ele é vírgula, tá? Aí, talvez, esse ponto aqui são 3 casas decimais. Pode ir 200 vezes 200. 200 vezes 200. Vai dar 4 zeros com 4 na frente. 4 zeros vai dar 40.000 pontos. Então, ponto 5. Vamos botar aqui de ponto 5 para entravar a máquina. Que aí vai dar, né? Vai dar muito mais, vamos dizer aqui, até 5. Ponto 5 assim. Eu vou mover ele para 5, tá? 5 metros. Aqui eu acho que vai estar legal. Então, É o grid side, E aí, é isso que ele vai fazer no final. E agora ele precisa de um run. E esse aqui é extremamente recomendado e necessário que a gente use esse false start toggle, ó. Esse aqui, extras false start toggle. Tá? O que é isso? Ele é um toggle de verdadeiro e falso
muito parecido com esse de cá que a gente tem aqui, com boolean toggle. Só que esse daqui, ele tem um truque. Toda vez que você fechar e abrir o arquivo, ele vai voltar para zero. Ele vai voltar para falso, né? Isso daqui. E esse daqui, ó, eu jogo ele para cá, ele já está tudo funcionando. E esse aqui não, se eu mudar isso para verdadeiro, na outra vez que eu abrir meu arquivo, ele vai estar como verdadeiro e ele vai tentar rodar um negócio aqui que talvez seja muito puxado para rodar, né? Na máquina. Aí esse false start, ele me garante que ele sempre vai estar falso. Quando eu abrir o arquivo de novo, ele vai ser ajustado para falso automaticamente. Isso me dá um certo controle. Ele é azulzinho, ó, de longe. Você olha para ele aqui e sabe onde é que você tem que ativar para as coisas continuarem rodando. Eu vou clicar nele aqui 2 vezes. Ele vai rodar aqui para no false. Ele está aqui. Ele ligou já. Ó. Ele está ligando aqui. Aqui ele rodou, tá? E aqui ele fez um negócio aqui de sol para mim, tá? É bom salvar. É bom salvar. Ele aqui. Não quer? Foi aí. Aqui já temos um que rodou. A gente vai ter que dar. Deixa ele pensando aí na vida. É isso daqui, ó. Eu rodei a análise, ela tá difícil de ler, ela ainda não faz muito sentido, mas a gente vai ter que dar uma pausa agora e a gente volta, não é isso? É isso aqui, é a hora da pausa. E a gente volta. Que horas é? 20 minutos? 9, pode ser. Pode ser. Aí eu volto já remoto também, lá de casa. Eu fujo daqui, de vocês. 8h20, 8h10, 8h20, né? 8h20. Beleza? É isso. Eu vou dar uma interromper aqui.